Na Argentina, Fernando Diniz desencanta e com gol de Caio Jorge, o Cruzeiro volta a uma final internacional. Já no Uruguai, o Botafogo faz uma partida extremamente protocolar e garante a sua vaga na final da Conmebol Libertadores. Bem, meus queridos, noite de quarta-feira de Conmebol Sul-Americana e Conmebol Libertadores. Eu vou começar aqui pelo jogo do Cruzeiro, ou seja, pelo jogo da Sul-Americana. Bem, Lanús e Cruzeiro voltavam a se enfrentar pelas semifinais da Sul-Americana. O confronto de ida, na última quarta-feira, no Mineirão, acabou empatado numa apresentação ridícula do Cruzeiro, que terminou com um empate, do Lanús, que terminou a partida melhor. E agora as equipes se voltavam a se enfrentar na Argentina, Um Lanús que teria o fator casa como a sua vantagem, e um Cruzeiro que buscava a primeira vitória de Fernando Diniz e também chegar à final da Sul-Americana. Uma competição que tem um peso gigantesco para o Cruzeiro, principalmente por conta dos últimos anos do clube, E vencer a Sul-Americana seria basicamente um banho e finalmente deixar todo aquele passado de tragédias, na história do Cruzeiro, com 3 anos seguidos de Série B, para trás. Então, bem, com todo esse contexto, já colocado, vamos para as escalações e hoje um pouquinho diferente, com layout novo. Se liga aí. Bem, o Lanús veio com aquilo que o time tinha de melhor, o que não é um elenco lá muito bom, viemos a convir, eu ainda vou falar disso na análise. Bem, no gol, Losada, Cáceres na lateral direita, Esquerdos e Munhoz na zaga e Julio Soler na lateral esquerda. Biafori e Pérez na volância com Marcelino Moreno, a grande reserva técnica do Lanús, que ontem fiz uma excelente partida, eu também vou comentar disso, na função de camisa 10, Carreira na ponta esquerda, Boggio na ponta direita e Walter Bou no ataque. Já do lado do Cruzeiro, Fernando Diniz escalou o que ele tinha de melhor, Poupou contra o Atlético Paranaense naquela derrota acachapante por 3-0, com uma expulsão a 3 segundos, Uma partida para se esquecer do Cruzeiro. Então, bem, com os titulares poupados, para aquela partida, ontem eles jogaram. Cássio no gol, William na lateral direita, João Marcelo, que fez uma excelentíssima partida, não se engane pela nota do SofaScore. Cara, o que jogou o João Marcelo é brincadeira, numa zaga do Cruzeiro que não foi lá tão bem, eu ainda vou falar disso. E Villalba com esses dois fazendo o miolo da zaga. E Marlon na lateral esquerda. Lucas Romero, que também fez uma excelentíssima partida. E o Wallace na volância com o Matheus Pereira de camisa 10. Veron na ponta direita, Matheus Henrique fazendo uma meia barra ponta esquerda e Caio Jorge no ataque. E bem, meus queridos, o início dessa partida realmente é um jogo extremamente movimentado, com as duas equipes realmente indo para o ataque. O Cruzeiro com um ímpeto extremamente diferente daquele que ele apresentou numa partida de ida, quando o Cruzeiro parecia que está numa segunda marcha, não sentiu o peso de uma semifinal de competição internacional. Só que ontem era completamente diferente. Tinha a posse, tomava iniciativa e completamente ligado no jogo, com intensidade. Já do lado do Lanús era uma equipe que aproveitava muito dos erros defensivos do Cruzeiro. O Cruzeiro está naquele estágio inicial do dinizismo, então naturalmente erra muito espaço, erra muito na saída de bola, e o Lanús aproveitava muito disso para criar boas oportunidades. E essa linha defensiva do Cruzeiro errou muito ontem e o Lanús se aproveitou bastante disso. Você tem, por exemplo, erros em saída de bola que geraram finalizações perigosas, Uma finalização em um escanteio, por exemplo, que a defesa do Cruzeiro foi muito mal, que passou muito perto da trave do Cássio. Depois você tem também um gol que o Marcelino Moreno consegue fazer encobrindo o Cássio, porém ele estava impedido, Uma linha de zaga que por muito pouco mesmo não deixou o Lanús passar na frente, sem falar de lances em que o Cássio ele teve que sair cara a cara com o atacante e fazer milagres, e também outras bolas na trave que o próprio Marcelino Moreno criou. Uma coisa era fato, a saída de bola do Cruzeiro era muito ruim e a defesa no geral não estava funcionando, dando ao Lanús muitas oportunidades. E o Lanús ele crescia no jogo nessa faixa inicial. Porém, não era aquele crescimento que você ficava, putz, agora ferrou, o Lanús ele vai controlar no jogo, vai tomar todas as ações. Não, cara. O Lanús é um time ruim. O Lanús é um time muito fraco. E isso ficou evidente ontem, cara. Mesmo com o Cruzeiro errando muito, o Lanús não conseguia matar o jogo. Seja por milímetros, como foi o caso do Marcelino Moreno, ou seja por azar e bolas na trave, que foram também o caso do Marcelino Moreno, ou aquelas bolas que passaram muito perto da trave do Cássio. E basicamente todo o primeiro tempo ele seguiu com todo esse cenário. O Cruzeiro ele sofrendo muito na saída de bola e o Lanús sendo melhor e criando melhores oportunidades. Porém, aquilo que eu falei do Lanús não ser incisivo, não tomar todo o controle da partida embora fosse melhor, surtiu o efeito no finalzinho do primeiro tempo. Você tem um erro na saída de bola do Lanús dessa vez, e o Veron recupera essa posse de bola, vai tentar dar uma cavadinha para encobrir o goleiro Losada, acaba que o goleiro consegue se recuperar, porém a bola sobra no Caio Jorge. Caio Jorge empurra pro fundo do gol. É aquilo, o Lanús, ele era melhor na partida, porém não era dominante. O Lanús é um time fraquíssimo, e o Cruzeiro, mesmo errando muito, não saiu atrás no placar, e no finalzinho foi coroado com um gol em um lance de aproveitamento, em um lance oportunista de seus atacantes, que aproveitaram do vacilo da zaga do Lanús para abrir o placar. E o primeiro tempo ele terminou com esse cenário, o 1-0, que pelo aquilo que foi construído durante o primeiro tempo, pode até ser considerado injusto.
porque o Lanús ele foi bem melhor que o Cruzeiro, embora essa diferença grotesca entre os elencos. Porém, o Cruzeiro foi oportunista. Contou com uma boa noite do seu goleiro, que o Cássio fez uma defesaça, um lance cara a cara, e também com a sorte, por milímetros e também por bolas na trave que impediram gols do Lanús. E no finalzinho, soube ser oportunista, e na única grande chance que teve, foi lá e marcou o gol. E bem, pra volta do segundo tempo, o cenário do jogo ele continua muito semelhante, uma partida muito aberta, porém com um Cruzeiro que voltou melhor. Um Cruzeiro que teve mais a posse, estava conseguindo ritmar a partida, estava tendo mais calma, e teve muitas chances para aumentar esse placar. O Cruzeiro, nesses primeiros 15 minutos do segundo tempo, ele criou boas chances, o Lanús dele parecia estar meio abatido, né? Principalmente por esse gol pré-intervalo, que muitas vezes mexe muito no psicológico dos jogadores, e o Cruzeiro teve chances para aumentar o placar. Porém, Caio Jorge, Matheus Henrique, Gabriel Veron, Matheus Pereira, todos pecavam na hora da finalização. Abria ali o gol, tudo livre para você só finalizar, e os jogadores se bobeavam. E aí, naturalmente, esse ritmo do Cruzeiro que voltou melhor diminuiu. O Lanús volta a crescer na partida. Porém, aquela questão técnica, ela voltou a falar mais alto. Gente, o Lanús é uma equipe fraquíssima, que teve no seu primeiro tempo, né, um jogador que é sua reserva técnica, Marcelino Moreno, que é um bom jogador, um bom meia, que eu acho que talvez até deveria ser observado por alguns clubes brasileiros, porque, cara, mostrou muita bola nesse eliminatório no geral, ajudando muito o time e salvando até certo ponto no Mineirão. E ontem foi o principal jogador do primeiro tempo, que só não fez a diferença objetivamente no placar por conta de centímetros e também uma bola na trave. Porém, no segundo tempo, cara, sua principal reserva técnica já tá mais cansada, porque ela deu a vida no primeiro, e sobra pro resto do time jogar. E o resto do time é fraquíssimo tecnicamente. O Lanús ficou jogando bola na área, chuveirinho, todo o segundo tempo. Um cruzamento atrás do outro. E nenhum cruzamento bom, nenhum cruzamento incisivo. E cruzamentos que só iam consagrando os zagueiros do Cruzeiro, como foi o caso do João Marcelo, que eu citei na hora das escalações, que fez inúmeros cortes decisivos para manter realmente esse 1 a 0 no placar do Cruzeiro. E o Cássio que também, cara, uma hora ou outra fazia uma ponte, pegava a bola e ia gastando tempo. E assim, o resto do segundo tempo, desses 15 minutos iniciais, né, até o fim, foi basicamente isso. O Lanús tendo a posse, jogando bola na área e não conseguindo fazer porcaria nenhuma. Um segundo tempo que foi bem ruim, porque o Cruzeiro estava satisfeito e estava no seu direito, né, afinal tinha 1 a 0 de vantagem no placar. E o Lanús, que tinha posse, não conseguia fazer rigorosamente nada, porque é um time extremamente fraco. E a eliminatória termina com esse cenário. O Cruzeiro aproveita muito do oportunismo de Caio Jorge e de Veron, né? E consegue fazer o gol em um lance de vacilo do Lanús e se classifica para a semifinal da Sul-Americana. O resultado que, olhando a diferença entre os elencos, que é grotesca, que é gigantesca, era o natural de acontecer. Porque esse Lanús é um time fraquíssimo e não conseguiu usar o fator casa a seu favor. E agora, já partindo pro bloco do futuro do Cruzeiro, né? Eu tenho bastante coisa até a falar do Cruzeiro. É um time que não encantou nessa eliminatória no geral. Foi muito, mas muito mal no Mineirão, né, no jogo de ida, e no jogo da volta apresentou uma melhora, apresentou pelo menos um ímpeto diferente. Porém, novamente, o time que erra muito na saída de bola, com uma zaga que, embora tenha alguns nomes que foram bem, como foi o caso do Cássio, do João Marcelo, do William, do Marlon e por aí vai, não tem segurança. Muitas vezes erra, principalmente por conta da saída de bola do Fernando Diniz, que exige treino. É aquilo que eu falei na análise pós-jogo, né, da partida de ida. Cara, pro sistema do Diniz funcionar no jogo, vai ter que ter treino. E o Cruzeiro não tem tempo para treinar. E aí, naturalmente, erra muito nas partidas. Você também tem uma partida ofensiva, eu diria que ruim, né, nesse jogo de ontem contra o Lanús. Porque, cara, o Cruzeiro ele teve muitas chances para matar a partida, só que não fez isso. Principalmente na reta inicial do segundo tempo, em que criou muitas chances com a zaga do Lanús, que também não era muito boa, né, completamente esburacada. Tinha espaços, mas não fez o gol, não matou. É uma eliminatória ruim, essa é a grande realidade. Porém, o resultado dela é excelente. O Cruzeiro voltar a uma final intercontinental é de um peso gigantesco, a última vez tinha sido em 2009. Cara, e aí quando você olha todo o passado do Cruzeiro nesses 5 anos, né, ou esse passado recente, só torna essa classificação mais gigantesca ainda. Porque é um time que foi roubado, que estava afundado na Série B 3 anos seguidos. E agora está se recuperando, está se reestruturando, está se reerguendo. Com muita ajuda do Ronaldo e agora do Pedrinho BH. É uma classificação que você tem que comemorar bastante o torcedor cruzeirense, mesmo com o desempenho sendo pífio. A gente tem que pontuar o desempenho ruim, porém não pode apagar a classificação, que é gigantesca, principalmente para esse momento do Cruzeiro, e é importantíssima. E agora o Cruzeiro, né, vai conhecer na noite desta quinta-feira, quando está saindo esse vídeo, o seu adversário, seja Racing, seja Corinthians, os dois melhores times dessa Sul-Americana em campanha. E a gente vai ter uma finalíssima gigantesca, a gente vai ter uma finalzaça, essa é a grande realidade.
com dois bons times. Esse Cruzeiro, que embora o desempenho venha sendo ruim, consegue ainda se reinventar em certos momentos e conseguir classificações como essa. Que provavelmente daqui 30 dias, que é quando vai ser a final, né, no dia 23, não 30 dias exatos, mas vocês entenderam, daqui um mês praticamente. Provavelmente vai ter uma mínima evolução no futebol, porque é assim que acontece com o Diniz. Exige tempo, e com o tempo o resultado vem, tanto que ganhou uma Libertadores com o Fluminense assim. Já do outro lado a gente vai ter duas equipes competentíssimas que vem fazendo boas temporadas, principalmente na Sul-Americana. Então eu só posso garantir uma excelente finalíssima na Sul-Americana, né? Torcendo para ser mais uma final brasileira, né, que a gente já tem na Libertadores. E o que fica pro torcedor cruzeirense é que tem que comemorar, porque é uma classificação gigantesca. Só que ainda tem aquele asterisco do desempenho. Tem que melhorar se quiser conquistar a Sul-Americana. E agora, meus queridos, vamos para a Libertadores, Peñarol e Botafogo. Um jogo que praticamente dispensa apresentações, né? O Botafogo humilhou, trucidou o Peñarol no Newton Santos, né? 5-0. E foi para esse jogo aqui, mas para cumprir tabela e também para evitar quaisquer desfalques para a finalíssima contra o Atlético Mineiro. Já do lado do Peñarol era um time que, tecnicamente, só tem um bom jogador, que é o Léo Fernandes, que acabou com essa partida, ainda vou comentar disso. E que, bem, foi pro centenário, né, tentar terminar essa Libertadores com uma mínima cabeça erguida depois de ser completamente trucidado pelo Botafogo no jogo de ida. Também, com tudo isso dito, vamos para as escalações. Bem, o Peñarol do Diego Aguirre, ele veio basicamente com o que ele tinha de melhor. Aguirre no gol, que teve uma expulsão patética, eu ainda vou comentar um pouquinho disso, mas que bagulho ridículo, meu amigo, pelo amor de Deus. Milans na lateral direita, Javier Mendes e Rodrigues no miolo da zaga e Maximiliano Oliveira na lateral esquerda. Garcia e Rodrigo Pérez na volância, Léo Fernandes como o camisa 10 realmente, né, aquele que distou na partida, Baez, que meteu 2 golaços, e Sequeira na ponta esquerda e Maximiliano Silveira como o atacante de ofício. Já ao lado do Botafogo, a gente tinha um time extremamente rodado, 5 titulares não jogavam porque eles estavam pendurados e poderiam desfalcar o time do Arthur Jorge, né, na finalíssima contra o Galo. Então, muito corretamente, ele deu uma rodada no elenco, embora eu ainda tenha uma crítica aí quanto ao John e eu ainda vou comentar disso. Bem, o time veio naturalmente com o John, como eu disse, Vitinho na lateral direita, Adrielson no lugar do Barbosa, né, que estava pendurado, e Bastos formando esse miolo da zaga, com o Alex Telles na lateral esquerda, Danilo Barbosa no lugar do Gregory, e Marlon Freitas fazendo a volância, com o Tietchan, que substituiu o Luiz Henrique, que também estava pendurado. Muitos jogadores pendurados, como eu disse, né. Savarino mais fazendo uma ponta direita, né, encobrindo aquela posição do Luiz Henrique, Matheus Martins fazendo a ponta esquerda e Tiquinho Soares no ataque no lugar do Igor Jesus, porque, adivinha, tava pendurado. E bem, meus queridos, o início do jogo é algo extremamente esperado. O Peñarol, que tinha a posse de bola, ia tentar pressionar e ir pra cima do Botafogo, fazer aquele abafo inicial, né, porque tava diante da sua torcida, já tinha sido humilhado no jogo de ida e ia tentar mostrar o mínimo do serviço. Já do lado do Botafogo, é um time que tava num ritmo muito calmo. Um ritmo bem abaixo do padrão do Botafogo, que é normal, você não tem 5 titulares e você também tem aquele relaxamento natural de ter metido 5 gols no jogo da ida. E a partida fica mais ou menos nesse Peñarol pressiona, o Botafogo se defende durante todo o primeiro tempo praticamente, né, com o Botafogo rifando muita bola. Eu ainda vou falar um pouquinho disso, né, em como esse 3-1 a favor do Peñarol se construiu, mas era um time do Botafogo visivelmente nervoso, com muitos jogadores de 2023 e, cara, eu acho que a continuidade desses jogadores já tem que começar a ser questionada pro ano que vem. Porque ontem fizeram uma partida horrível. E, bem, o Peñarol ele acaba tirando o gol meio que do nada, né? Apostava muito em cruzamentos, chute de longe, porém que não davam certo. E em um chute na gaveta do Baez, o Peñarol desbloqueou o placar. Fez 1-0 com mais ou menos 30 minutos de jogo. Um chute muito despretensioso e que, bem, não vinha sendo o padrão de tentativas do Peñarol. Um lance que eu acho que o John ele também foi mal, né? Acabou que um goleiro que estaria mais ligado na partida teria defendido essa bola, teve um tempo de reação muito baixo, então 1-0 pro Peñarol, tem minhas críticas, mas por aí vai. E algo que tem que ser destacado desse jogo do Peñarol é a extrema liberdade que o Leonardo Fernandes teve. Cara, todo mundo sabe que o Léo Fernandes ele é o ponto técnico do Peñarol. É o único respiro técnico desse time. É o único jogador que realmente tem uma qualidade extra classe. E o Arthur Jorge não botou ninguém pra marcar ele. Era um jogador que tinha liberdade total pra jogar. E muito dessa pressão do Peñarol, que criava inúmeras jogadas, embora não fosse lá muito boas, passava por ele, fazendo cruzamento, toque, finalização e por aí vai. Um erro na estratégia do Arthur Jorge e também no fato dos jogadores estarem meio despretensiosos e não marcando tão bem. E, naturalmente, né, ele teve mais liberdade para criar, o que tem que ser pontuado e talvez tenha que ser corrigido, porque, por exemplo, se você desse mole contra um Hulk da vida, vai dar mais problema. E bem, depois desse 1-0 do Peñarol, o Botafogo tem um pequeno apagão, né? Novamente, aquele fantasma de 2023 voltando.
Mesmos jogadores e por aí vai. O Botafogo quase que tomou 2-0 num lance bizarro do John com a zaga, o Danilo Barbosa ainda finaliza na cara do Adrielson, se eu não me engano, né? Mas acaba não saindo nada. E o primeiro tempo termina com esse contexto. Um Penharol que martelou e acabou achando um gol num chute despretensioso, né? De fora da área, um verdadeiro golaço do Baez. Porém que visivelmente não ia conseguir fazer 4 gols na volta pro segundo tempo. Afinal, é um nível técnico muito abaixo, mesmo pro time reserva do Botafogo. O Botafogo, um time que não seguiu o padrão de atuação. Tudo bem, você tem as modificações, você tem os novos jogadores, porém, é um time que rifava muita bola, não queria trocar passes, visivelmente nervoso. E eu ainda vou comentar disso, do impacto dos jogadores de 2023 nesse desempenho do Botafogo. E assim, antes de falar do segundo tempo, eu tenho que falar do que aconteceu no intervalo, isso mesmo. A Guerre, quando o juiz ele apitou o fim do primeiro tempo, foi lá no John e deu uma solada no goleiro do Botafogo. Do mais absoluto nada. Um jogador, cara, que tem muita marra, mas pouco futebol, viu? Eu acho um goleiro até que mediano, né? Um nota 5, tudo bem. E pro futebol do Penharol, né? Pro futebol praticado na Liga Uruguaia, ele serve. Porém, cara, teu time tá tentando fazer uma remontada impossível de 5 gols. Fez 1-0 no primeiro tempo. E tu vai dar uma solada no intervalo, logo depois do juiz ele apitar o fim do primeiro tempo. O Aguirre ele matou qualquer tipo de reação, qualquer mínima reação que o Penharol ele poderia ter nessa partida. Porque agora jogaria o segundo tempo inteiro com um jogador a menos, por conta de uma burrice de um cara que tem muita marra, mas pouco futebol, como eu disse. E na volta pro segundo tempo, é justamente isso que acontece. O Botafogo começa a ter mais a bola, começa a explorar os espaços deixados pelo Penharol por ter um jogador a menos. E começa a matar mais tempo. O Penharol não consegue voltar com aquele mesmo ímpeto, embora ainda fosse pro ataque. E o Botafogo vai lá, gastando tempo, criando chance, só esperando o cronômetro passar para finalmente confirmar sua classificação para a final da Libertadores. E aí a gente tem um lance completamente bizarro e inaceitável. Você tem um ataque do Botafogo, o Tinho Soares ele domina essa bola na entrada da área e acaba que no domínio ele deixa a bola escapar e o jogador do Penharol bate com a mão na bola. O lance ele vai seguindo, o Vitinho pega a bola, consegue driblar o goleiro do Penharol, né, o goleiro reserva que entrou no lugar do Aguirre. Só pegar aqui o nome dele, nosso querido De Amores. Ele faz o gol. Perfeito, Botafogo fez 1-0 no Uruguai, só que não. O juiz, antes do Vitinho finalizar, com um lance em sequência, com um apito extremamente precoce, ele dá o pênalti. E aí o que acontece? O VAR chama um pênalti que não existiu, eu tenho que concordar, é a decisão de não marcar o pênalti assertiva, e o pênalti ele é anulado, juntamente com o gol que o Vitinho ia fazer. Cara, isso é inacreditável. Mesmo com os brasileiros com os 4 gols de vantagem no placar agregado, a gente ainda assim é roubado, cara. Visivelmente passaram a mão no Botafogo. E assim, eu não vou reclamar muito, não vou bater muito nessa tecla, porque já estava decidido o jogo. Mas é regra básica. Um juiz mirim que tá começando a apitar agora jogos, ele sabe que você só apita quando a jogada ela tá concluída. Porque você pode ter lances tipo esse aqui. O Vitinho, ele foi lá, fez o gol, só que não valeu. Por quê? Porque o juiz ele teve um apito precoce, teve um apito nervoso e anulou um gol do Botafogo, né, injustamente. Porque depois da marcação do pênalti que não existiu, foi anulado. Bizarro, né, cara? A arbitragem sul-americana com os brasileiros às vezes é meio foda. Mas depois desse lance completamente grotesco e inaceitável, o Botafogo diminuiu o ritmo e o Penharol começou a vir pra cima, começou a criar mais chances. Porque afinal, quando você tem um lance desses bizarros, é natural até você dar uma diminuída no seu ritmo. E aí, novamente, Baez pega uma bola de fora da área, manda a bola no cantinho do John, que novamente vai mal no lance, na minha opinião. Não era um chutaço na gaveta igual foi o outro, né? Mas esse daqui era mais defensável. E o Baez, novamente de fora da área, né, nessa mini pressão que o Penharol vinha fazendo, consegue fazer o 2-0. Um 2-0 que, beleza, Penharol fez 2-0, agora faltam só 3. Cara, quando eu falo que esse jogo era extremamente dispensável, não tô brincando, não tinha motivo pra existir esse jogo. E aí a gente tem uma sequência de fatos bizarros. O Matheus Ponte entra no lugar do Vitinho, que tava com o amarelo, é o titular, vem oscilando, né, o T também não fez uma boa partida. Então, o Arthur Jorge, ele pensou, tá bom, vou tirar o Vitinho pra ficar mais tranquilo, botar o Matheus Ponte, só administrar até o final. Matheus Ponte é expulso em 1 minuto, com 2 cartões amarelos. Um lance que, cara, merece uma multinha, viu? Pelo amor de Deus, é muita burrice pra um jogador só. Mas aí o jogo ele vai se arrastando, o Penharol tendo aquela posse, tentando fazer alguma coisa, não conseguindo nada, e o Botafogo mata a eliminatória no contra-ataque. Almada sai, toca pra Marlon Freitas encontra novamente o Almada, e o argentino vai lá e só faz o gol. 2-1 no placar do jogo, né? 6-2 no placar agregado, e aí na saída, né, de bola depois desse gol, o Penharol vai lá e faz o 3-1, uma completa loucura. Mas o jogo ele termina nesse cenário. 3-1 pro Penharol, 6-3 pro Botafogo no agregado. Um Penharol fraquíssimo, que ainda mais depois da putaria que fez aqui no Brasil, só deixa essa eliminação do Penharol mais gostosa para nós brasileiros, porque os caras vêm aqui pro Brasil e acham que aqui é bagunça, acham que eles podem fazer o que eles quiserem, né? Um time fraquíssimo, que merece a eliminação
Porque, pô, gente, não dá. Esse Penharol é muito abaixo do Botafogo de qualquer time brasileiro. Essa é a grande realidade. E o Botafogo fez um jogo de administração. Não tinha muito por que realmente ir pra cima, tentar fazer mais gols. Não tinha motivo. 5-0 no agregado. Cara, só administra, tá tudo tranquilo. Eu acho que o Botafogo fez o certo, embora o desempenho tenha que ser questionado, né? Eu vou falar disso agora no bloco do futuro do Botafogo. E assim, cara, é aquilo. Ritmo morno, e eu entendo completamente essa atuação do Botafogo, não irei criticar ela em específico, porém você tem algumas questões problemáticas. Você tem, por exemplo, o Fernandes ficando completamente livre, algo que você não pode deixar acontecer, cara. O Penharol, ele só fez gols ontem por conta desse moleque. E ele só jogou porque o Botafogo permitiu, porque o Botafogo não fez marcação nele. Um erro grave, na minha opinião. E também você tem toda a questão dos jogadores de 2023. Cara, o Botafogo, com 5 gols de vantagem no agregado, tava nervoso, tava com medo. E assim, o fato de você ter 5 jogadores de 2023 atuando nessa partida de ontem, aqueles que não vêm sendo titulares normalmente, eu tenho certeza que influencia diretamente nisso. Adrielson, Danilo Barbosa, Tietê, Chiquinho. Cara, acaba que esses jogadores trazem uma questão psicológica muito forte. E questionar a continuidade deles no Botafogo é necessário. Porque não tem como você ficar nervoso com 5 gols de vantagem, cara. Não faz sentido. E uma hora ou outra, como foi ontem, você vai precisar desses jogadores. E se eles se pipocarem nessa hora? E se eles sentirem novamente essa pressão? É questão, é papo mesmo, de ver continuidade para 2025. Porque pra mim não pode continuar. Se você depender do jogador, ele vai mal, ele vai sentir. Tá visível isso. Não dá, pô. E essas são basicamente as minhas críticas contra o jogo do Botafogo. Pra mim, era uma partida extremamente dispensável. O Penharol, nem se tivesse mais 30 partidas, iria conseguir fazer um 5-0 e devolver esse pra cima do Botafogo. Que eu entendo, como eu disse, esse ritmo mais morno. E tá na final da Libertadores. Primeira final da história do Botafogo na Libertadores. O que esse grupo aqui fez é histórico. Eles já marcaram o nome deles na história do Botafogo. E se conquistar esse título inédito, só vão marcar mais ainda. Como eu disse pra Sul-Americana, a gente também vai ter uma excelentíssima final aqui na Libertadores. Uma final brasileira, entre dois times muito bons. Entre dois times que vêm fazendo boas temporadas, né, naquilo que ela se propõe. O Galo focando nas Copas e o Botafogo focando no Brasileiro e na Libertadores. A gente vai ter um jogaço mais monumental. E ser na casa do River, ser na casa dos argentinos, só deixa esse gostinho dessa final melhor ainda. Questão de favoritismo, essas coisas, eu ainda vou comentar em um vídeo específico, tal qual eu falei pro Galo. Porém, o Botafogo chega muito forte. É o melhor time dessa Libertadores. É o melhor futebol também dessa Libertadores. Chega de forma maiúscula, passando o carro em tricampeões e em um pentacampeão. E agora vai degladiar com o Atlético Mineiro pela glória eterna. Pelo título, que caso venha, será o maior da história do Botafogo. Então não mais é isso. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. Não mais é isso, e até o vídeo de amanhã.